Gênesis, capítulo 3. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: Será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? Olá e bem-vindos. A maioria de nós conhece a história da queda, do fruto proibido no jardim. Mas e se o momento crucial não tiver sido a dentada na maçã, mas sim uma única pergunta feita momentos antes? Uma pergunta que mudou tudo, antes mesmo de qualquer ação ser tomada. Exatamente. Hoje vamos mergulhar a fundo no único versículo, Gênesis 3, versículo 1. Usando uma análise detalhada que se baseia, em comentadores, léxicos hebraicos e outras obras teológicas. Certo, A nossa missão é investigar como uma simples frase pode ter sido a arma mais poderosa da narrativa e descobrir por que razão o verdadeiro campo de batalha, desde o início, foi a mente. é a ideia de que o conflito não começa com um estrondo, mas com um sussurro, um que nos faz questionar a realidade. Usadas na nossa fonte, diz o seguinte: a serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim. Pronto, a primeira coisa que me salta à vista aqui é a descrição da serpente. Não é descrita como má ou monstruosa, mas como inteligente. Uhum. Fico a pensar na escolha desta palavra. Parece, à partida, uma qualidade positiva. O que é que o texto original nos diz sobre ela? Há alguma nuance que se perde na tradução? Essa é a pergunta-chave e, na verdade, o ponto de partida de toda a análise. A inteligência em si é neutra, é uma ferramenta. O perigo, como os materiais que revimos sublinham, não está na força bruta, Mas na persuasão. mas na persuasão sutil, exatamente, e a palavra hebraica original arum, é muito mais rica do que uma simples tradução consegue captar. Arum. E o que é que essa palavra implica? Bem, implica sagacidade, astúcia, perspicácia. É uma qualidade que pode ser usada para o bem, claro, como o discernimento para navegar situações complexas, Certo. mas aqui essa mesma qualidade é usada para desorientar. A análise que temos à nossa frente é muito clara neste ponto. A queda não ocorreu por meio da violência, mas pela inteligência usada fora do propósito. Fora do propósito. O problema não é a ferramenta, mas a intenção de quem a usa. Então não estamos perante um ataque frontal, mas sim uma infiltração de ideias, uma batalha que acontece no campo da percepção. Exatamente. E o que achei fascinante na leitura foi a forma como diferentes comentadores exploram a ambiguidade dessa palavra, arum. Sim, Por exemplo, alguns comentadores clássicos, como Rashi, apontam para a semelhança sonora com outra palavra hebraica, erom, que significa nu. nu. Que ligação é que isso tem? Parece inesperado. Pois, é uma ligação subtil, mas poderosa. Sugere uma inteligência desprotegida, despida de um propósito moral ou de uma ligação à verdade. Ah, estou a perceber. Uma espécie de sagacidade vulnerável que pode ser facilmente corrompida e mal utilizada. Portanto, não se trata apenas de ser esperto, trata-se de uma esperteza sem âncora, sem sabedoria. A conclusão a que a nossa análise chega é fortíssima. Não foi a ignorância que levou à queda, mas o uso distorcido da verdade. Uau! Isso muda completamente a imagem. Não é uma criatura ignorante a ser enganada, mas uma inteligência a ser pervertida por outra. Exato. E essa inteligência pervertida usa como arma uma pergunta. Será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim. Uhum. A ênfase em árvore alguma é tudo, não é? É o golpe de mestre da destruição. Repare na subtileza. A serpente não diz Deus mentiu. Não há uma contradição direta. Não de todo. Em vez disso, ela pega na verdade, a existência de uma única proibição, e estica até ao absurdo. Transforma uma única restrição numa proibição total. É uma caricatura da realidade. A ordem original era sobre abundância com um limite.
E esta pergunta, ela apaga completamente a abundância e foca-se apenas num limite exagerado. Precisamente. E essa tática de reenquadramento é intemporal. Vemo-la hoje em todo o lado. Desde a publicidade, que nos faz focar no que nos falta em vez do que temos, Uhum. até aos discursos políticos. Exatamente, até aos discursos políticos que isolam um problema para pintar um quadro de crise generalizada, ignorando todo o contexto. A análise que temos à nossa frente resume isto de forma brilhante. Que é, Quando a permissão é esquecida, o limite parece injusto. que frase poderosa, quando a permissão é esquecida, o limite parece injusto. É isso mesmo. Pois é. Com uma só frase, a narrativa inteira vira de cabeça para baixo. Deixa de ser sobre a gratidão pela abundância de centenas de árvores e passa a ser sobre o ressentimento por uma única limitação que agora parece ser total. É uma mudança de perspectiva brutal. Completamente. É uma reconfiguração da realidade. E o mais incrível, como a nossa fonte salienta, é que por fora nada mudou. O jardim continuava lá, cheio de comida, a generosidade divina era um facto objetivo. Certo. Mas por dentro, na mente, a realidade já era outra. Tudo por causa de uma pergunta. A batalha não era sobre factos, mas sobre o enquadramento dos factos. Mas, visto de outra forma, não poderia ser apenas uma pergunta genuína para clarificar uma regra? Como é que a análise conclui que a intenção era maliciosa e não apenas confusa? É uma excelente questão. E a análise argumenta que a intenção se revela no resultado que a pergunta procura criar. Ok. Uma pergunta genuína procura clareza, procura reduzir a confusão. Esta pergunta faz o oposto. O seu objetivo não é a informação, é a instabilidade. A instabilidade. Um dos pontos em que os materiais que revimos insistem é que a pergunta não busca esclarecimento, mas instabilidade. Então a ideia é criar uma fissura na certeza, introduzir um talvez onde antes havia uma instrução clara. Exato. Onde havia confiança, a pergunta planta uma semente de desconfiança. Exatamente. A palavra de Deus, no contexto da narrativa, era simples e suficiente. A pergunta da serpente não acrescenta factos novos. Ela envenena a atmosfera em que os factos são interpretados. Corrói a confiança antes de qualquer ato ser cometido. É por isso que a nossa fonte principal conclui de forma tão categórica. A queda começa no campo da interpretação. É incrível pensar nisto. Então, a confiança já estava abalada antes de qualquer regra ser quebrada. Sim. O ato em si foi só a consequência de uma instabilidade que já tinha sido criada na mente. Exatamente. E isto leva-nos a outra conclusão fundamental da nossa análise. A desobediência nasce não da falta de informação, mas da instabilidade criada pela dúvida. Não da falta de informação. Eva não precisava de mais dados ou de um manual mais detalhado. A informação era suficiente. O problema foi a introdução de dúvida sobre a validade e a bondade da informação que já possuía. Isso mostra que a tentação raramente é um ataque frontal. Faz isto. É quase sempre uma sugestão subtil, uma insinuação que nos convida a questionar o que tínhamos como certo. Sem dúvida. É muito mais difícil de detectar. Sem dúvida. Aliás, a nossa fonte reforça esta ideia citando outra obra, Educação, capítulo 27, que resume a questão de forma muito direta. A dúvida em relação à palavra de Deus foi a porta pela qual entrou a desobediência. A porta foi a dúvida. Não foi a negação, não foi a rebelião aberta. Foi a dúvida, essa pequena hesitação, esse será que abriu a porta para tudo o que se seguiu. É um processo interno antes de ser uma ação externa. E aqui chegamos ao ponto que, para mim, é o mais impressionante de toda esta análise. Sim. O facto de que, neste momento da história, o mundo exterior estava perfeito. É uma observação muito poderosa e que, na verdade, muitas vezes nos escapa. O jardim continuava idílico. A árvore era apenas uma árvore, a abundância permanecia intacta. Certo. Não houve uma seca, uma praga ou qualquer catástrofe natural que justificasse uma mudança de atitude. A ruptura começa a um nível puramente interno. O que nos leva de volta à nossa tese central. O conflito nasce primeiro na mente. É isso. A primeira batalha não foi travada por um fruto, mas por uma ideia. O mundo exterior permaneceu o mesmo, mas o mundo interior já estava em tumulto. Já tinha sido reconfigurado por aquela pergunta e as implicações disto são enormes.
Sugere que as nossas maiores batalhas são travadas no campo das nossas próprias percepções e interpretações, a forma como enquadramos a nossa realidade. Se nos focamos na abundância ou na restrição. Na confiança ou na suspeita. Exato, pode ser mais determinante do que as circunstâncias externas em si. O veneno foi a dúvida e foi administrado através de uma pergunta aparentemente inocente. É preciso parar um momento para pensar no peso disso. Que as maiores catástrofes podem começar com algo tão pequeno como uma dúvida plantada na nossa cabeça. E que essa dúvida é muitas vezes introduzida por perguntas que não são o que parecem, o que nos leva aos pontos finais de reflexão que a nossa fonte propõe. Uma espécie de aplicação prática desta análise. Certo. O primeiro ponto é precisamente esse. Ter a consciência de que nem todas as perguntas são inocentes. Exato. Algumas não procuram a verdade, mas sim enfraquecer a confiança. Sim, é um apelo ao discernimento. Uma pergunta pode ser uma ferramenta para o conhecimento ou uma arma para a desestabilização. É crucial tentarmos perceber a intenção por detrás das perguntas que nos são feitas. E das que fazemos a nós próprios. E talvez ainda mais importante, das perguntas que fazemos a nós próprios. Estão a construir ou a minar a confiança? Estão a procurar clareza ou a criar confusão? E o segundo ponto que já mencionamos, mas que vale a pena repetir, é que a tentação raramente se apresenta como uma ordem direta, faz isto. É muito mais subtil. É mais sobre uma insinuação, será que? Não desafia diretamente as nossas convicções, mas convida-nos a reconsiderá-las sob uma nova luz. Uma luz que, como vimos, distorce. É uma abordagem muito mais difícil de combater. Muito mais, porque apela à nossa própria capacidade de raciocínio, mas falo com premissas falsas. Então, ao concluirmos esta análise, fica claro que a história não é apenas sobre uma regra quebrada. É sobre como a mente humana pode ser manipulada, como a realidade pode ser distorcida. E como a confiança é a primeira vítima em qualquer conflito. Pois, É um microcosmo da batalha pela percepção que enfrentamos constantemente. A escolha é entre focar naquilo que nos é dado ou naquilo que nos é negado, certo. entre aceitar uma instrução clara ou deixar que uma pergunta insinuante a desfaça. Para terminar esta exploração, deixamos um pensamento final. Não é uma resposta, mas sim uma pergunta provocadora, retirada diretamente da nossa fonte, para que cada um possa continuar a refletir. Uma pergunta que nos desafia a aplicar esta análise à nossa própria paisagem mental, ao nosso próprio jardim interior. Que perguntas hoje estão a tentar redesenhar o que já estava claro no coração?